Pessoal, boa noite a todos. É uma grande alegria estar com o maestro Elias Moreira. Ele esteve recentemente conosco no Congresso de Música nas Igrejas e agora está aqui no Papo Coral, dando oportunidade aos alunos do projeto Espaço Feliz e a tantos regentes. Maestro, eu vou pedir para o senhor começar se apresentando, falando um pouquinho do senhor, da sua vida e da sua trajetória. Por favor. Eu tenho muita dificuldade em falar a meu respeito, porque eu sou um pouco despreocupado com história, com passado. Eu vou vivendo o presente, vou vivendo aquilo que vai aparecendo e aquilo que vai ficando para trás, eu vou deixando para trás e pouco me recordo de muita coisa. Mas eu fui educado, comecei em música quando criança ainda. Nós éramos em 4 irmãos e, e nós cantávamos juntos, formávamos um quarteto, era um quarteto infantil naquele momento, e eu que preparava tudo, com muito pouca, sem ensino musical. Meus pais eram muito pobres, eu nunca tive uma preparação é, musical contínua, nem metódica, entendeu? Então, eu fui sempre muito autodidata, aprendi a tocar órgão e piano sozinho, e essas coisas foram acontecendo. Mas cresci, cheguei à idade adulta, fiquei muito tempo no ginásio, preocupado com outras coisas, não dava muita bola para o estudo. Mas em 79, se não me engano, 77, eu entrei para o Paulistano. Prestei um concurso para a prefeitura e entrei para o Paulistano, Coral Paulistano. Aí conheci o maestro Colachopo, a gente ficou muito amigo. Nós fizemos uns trabalhos, ele me convidou, fui solista de cantata de bar no Teatro Municipal, junto com o Coral Paulistano. Mas aí passou-se o tempo e eu descobri que eu precisava estudar. Então, em 1970, eu fui para Recife para fazer o curso no seminário de Recife, curso de música. Mas eu não tinha o ginásio nem científico completo. Então, eu fiz aquele curso, naquela época chamava Madureza. E consegui passar, eu tinha que receber o diploma somente se eu entregasse o diploma de Madureza. Então, no último ano foi que eu consegui realmente juntar tudo e consegui me formar. Feito isso, eu dirigia o coro do Conservatório Pernambucano de Música com Cussi de Almeida. E o Cussi era um músico fantástico. Ele tinha sido Spala de Ormandy lá na França e era um dos melhores violinistas que tínhamos no Brasil. E ele me convidou para formar um coro do conservatório. Eu fiz o coro do conservatório e ele me fez regente juntamente com ele da orquestra de câmara, que se chamava Orquestra Armorial de Câmara. E no ano seguinte, eu me formei e recebi uma bolsa por causa dele para a Holanda. Essa bolsa para a Holanda foi por causa de um concerto que eu dei para o cônsul holandês e sobre música barroca holandesa. Então, coro e orquestra, tocando música barroca holandesa e música barroca brasileira, duas músicas, os dois estilos. E depois do concerto, esse cônsul me chamou e disse que eu tinha uma bolsa para a Holanda. Aí eu falei para ele que eu já estava com a bolsa certa para os Estados Unidos, que eu tinha recebido da junta de Richmond, americana, mas que eu não tinha o dinheiro da passagem só. Aí ele falou, tá bom, então, você tem a passagem. Eu falei, mas eu não sou sozinho, eu tenho esposa e 2 filhos. Aí ele falou, tá bom, passe no escritório do consulado lá, no escritório do consulado, e nós vamos pagar a sua passagem para toda a família. Com isso, eu saí e fui para os Estados Unidos. Chegando lá, eu não conseguia, eu não dominava totalmente o inglês, eu não passei no TOEFL, que é um exame que você faz para poder estudar
em outro país. Então, fiquei trabalhando. Trabalhava no high school e limpando o high school. Minha esposa também trabalhando num outro lugar. E a gente foi indo. E no ano seguinte, eu vi que eu não conseguia passar no TOEFL, porque eu fiz outra prova e não passei. Aí eu fui para o diretor da escola e falei que eu ia voltar para o Brasil, porque eu nunca ia passar nesse teste, porque era um teste muito difícil, que eu não tinha o tempo suficiente para estudar. Mas que eu já estava falando inglês, que eu estava conversando com ele ali, que eu podia fazer o curso, eu não ia ter dificuldade. Aí ele falou que ia levar o assunto para a congregação e, no fim, para resumir a história, eles me permitiram que eu fizesse um semestre como tentativa. É uma escola americana, não dá jeitinho, só brasileiro que dá jeitinho. Mas eles deram um jeitinho para um brasileiro lá e eu comecei a estudar e fui até o fim e terminei o mestrado. Mas enquanto eu estava no mestrado, tinha lá um pianista residente numa outra universidade chamado Luiz Moura Castro. Ele até hoje ele é muito famoso, ele mora em Nova York. E ele era concertista em residência, professor da universidade. E a gente fez amizade e ele me apresentou para o regente da orquestra de câmara da universidade. E esse regente me deu uma partitura que era o Arensky, umas variações de Arensky, sobre um tema de Tchaikovsky, para eu ensaiar com a orquestra na semana seguinte. Eu levei a partitura para casa e decorei a partitura. Decorei, cheguei para o ensaio com era decor. E ele ficou muito impressionado e resolveu me contratar como regente e assistente dele. Então, estava fazendo o curso no seminário e sendo regente assistente dessa orquestra na universidade. E assim foi indo, terminei meu curso, apareceu uma oportunidade na direção do Texas Boys Choir, antes de eu me formar, e no último ano de minha formatura, eu recebi um convite, inclusive eu estava eu estava entrando também para fazer doutorado na Universidade do Texas, em Denton, uma cidade perto do Fort Worth. Mas aí o Texas Boys Choir chamou uma outra pessoa, e essa outra pessoa indicaram meu nome porque essa outra pessoa não era regente, iria ser o diretor administrativo da organização. Aí eles me chamaram para ser regente do Texas Boys Choir e eu fui para lá. Eu falei para eles, olha, como eu nunca regi criança, nunca trabalhei com criança assim, vamos fazer um contrato só de 6 meses, porque se não der certo, não fica ruim nem para vocês, nem para mim. Aí eles fizeram o contrato de 3 meses, por sinal. 3 meses, e quando estava no primeiro mês, eles já me chamaram para fazer o contrato por 3 anos. Aí eu fiz o contrato de 3 anos, fiquei 5. Porque aí eu vim para o Brasil e o Texas Boys Choir era uma organização muito conceituada nos Estados Unidos, porque eles ganharam 2 Grammys, as obras de Gabriele, que foram gravadas na igreja de São Marcos, em Veneza, com Greg Smith Singers, com o Edward Tarr Brass Ensemble. O negócio foi um disco muito famoso e chamado The Glory of Gabriele. Eu acho que até hoje ainda existe, deve ter em algum lugar por aí, e eles ganharam os 2 Grammys com essas gravações. Então, era uma organização de nível artístico. Eles faziam um turnê para a Columbia Management. Columbia Management cuidava de Filarmônica de Nova York, cuidava de Ballet de Nova York, eles faziam toda a organização de concertos dos grandes artistas e grandes do mundo inteiro, da Europa, da Ásia. Então, era uma organização que, não sei se existe até hoje, mas Columbia Management, é bem possível que ainda exista, porque hoje as coisas mudaram tanto. Mas o fato é que foi uma honra muito grande para mim, eu aprendi demais.
com esse trabalho. Foi aí onde eu me desenvolvi, porque eles tinham, dentro da organização, um professor que tinha sido aluno direto de Kodai. Você imagina só. Então, eu trabalhei com esse homem me ensinou muita coisa. Então, o Kodai que eu aprendi quase que de segunda pessoa, de passagem do próprio Kodai, entendeu? Então, a aplicação do método foi... O Texas Boys Choir usufruiu muito. As crianças liam partitura como quem lia um livro. A gente preparava um repertório com uma rapidez enorme. Então, veio a vontade de voltar para o Brasil. Eu fui desafiado a formar os Meninos Cantores de São Paulo, e, por sinal, nós formamos. Eu vim para cá e fizemos os Meninos Cantores de São Paulo. Funcionou por 3 anos. Por falta de verba, ele teve que parar e nunca mais continuou. Os meninos ainda existem até hoje, são todos homens. De quando em vez eles querem se reunir para cantar, entendeu? Então, foi um trabalho interessante, mas que infelizmente não funcionou. Eu conheci a Lília nessa ocasião, porque eu fui convidado para fazer algumas palestras para a Arce, exatamente motivado pelo trabalho que tinha sido feito, já não tinha mais os Meninos Cantores de São Paulo. Então, nós fizemos, eu lembro que uma das coisas que me pressionaram é que eu estava trazendo um sistema europeu para o povo brasileiro, que o povo brasileiro gostava de samba, não gostava de... Numa das palestras que eu fiz para a Arce, e eu fui desafiado dizendo que o que eu estava fazendo ficava bem para fazer na Europa, não no Brasil. Tinha opinião para tudo, mas até hoje, você veja que hoje nós temos coros extraordinários, e naquela época já existia, há muito tempo que existe, os Canarinhos de Petrópolis, que eu tive o prazer de reger uma ocasião, e os Canarinhos de Petrópolis é um coro que não fica nada a dever aos melhores coros de meninos do mundo. Não sei se ainda existe hoje, mas naquela época, uns 20, 30 anos atrás, quando eu trabalhei com eles, era simplesmente fantástico. Era um internato, então as crianças viviam lá, moravam lá, comiam lá, estudavam, apreciam e tinham ensaio todos os dias. Então, era muito bom. Não sei se eu falei muito, não sei se eu falei tudo que devia falar, mas é por aí. Ótimo! Muito bom. O senhor colocou no Congresso de Música nas Igrejas a importância da sonoridade e do trabalho de preparo vocal do coro, né? O senhor pode comentar um pouquinho? Isso é realmente uma coisa que eu acho que você reunir um grupo para trabalhar, você tem que dar uma contribuição para ele. Você tem que dar alguma coisa que realmente possa desafiá-lo e ele ter prazer e saber que está fazendo algo diferente. Especialmente uma criança entre 9 e 12 anos, que é a idade que eu começava a trabalhar, 9 e 12. Eles são que nem mata-borrão, sabe? Não sei se existe isso ainda. Mata-borrão é coisa do passado, mas é como se você pegasse tudo que eles são, funcionam como um imã. Eles estão prontos para aprender tudo. Tudo que você ensinar para eles, eles são capazes de aprender e fazer tão bem como qualquer um profissional que você possa encontrar, bons profissionais, especialmente na área de canto. Eu tive meninos solistas que cantavam dentro de um auditório acompanhado por uma orquestra sinfônica e os sons atravessavam o som da orquestra e como qualquer cantor profissional, com uma musicalidade e uma expressividade e uma técnica vocal simplesmente fantástica. Então, eu acho que isso traz muito despertamento.
você não vai conseguir fazer um trabalho que você tenha a intenção de excelência, que você vise excelência musical, se você realmente não partir para um desafio muito maior do que o simplesmente desafio de se juntar para cantar, entendeu? Então, tudo que você fizer deve procurar um nível artístico muito elevado, porque é isso que vai segurar o grupo, é isso que vai manter o interesse do grupo, porque ele está sempre aprendendo coisas novas e despertando cada vez maior interesse pelo que está fazendo. Tem uma E, pergunta. normalmente, Ah, desculpa. Gustavo, eu uso muito o trabalho de de técnica de leitura de partitura, de solfejo especialmente, eu uso muito o solfejo como técnica vocal, como ensino da impostação vocal, entendeu? Porque o solfejo tem várias... Você lida com dó, que é ó, ré com é, mi, que é o i, fá, o a, o ó do sol, o a do lá, o si do si, e você é obrigado a usar as vogais, tanto as vogais labiais quanto as vogais linguais. E aí você aproveita isso para aplicar técnica vocal. Então, você não deixa a criança cantar o solfejo com uma formação vocal ruim. Você está sempre aperfeiçoando a questão vocal dele, mesmo no solfejo, entendeu? Isso é muito importante. E aí o senhor faz a relação do solfejo com o codal e com a técnica, é Com o isso? sino, com a técnica vocal, exatamente. É. Eu aplico o solfejo como um exercício vocal também. Não apenas leitura, desenvolver a leitura, mas desenvolver o próprio solfejo, o próprio sonoridade, entendeu? Colocação vocal. Eu não gosto muito desse termo colocação, porque dá a ideia de placement, dá a ideia de põe a voz aqui ou põe a voz ali. Eu não concordo muito com essa filosofia de técnica de ensino vocal. Eu acho que as vogais ajudam muito. Uma vogal bem enunciada, ela ajuda muito na formação interna da vogal, porque cada vogal seu aspecto acústico e seu aspecto como é que de formação, entendeu? A vogal na língua, qual é a posição da língua para aquela vogal, qual é a posição do lábio para aquela vogal. Então, isso que traz o ensino, isso que traz a ideia e você realmente não está educando a voz, você está educando o ouvido. Então, você está fazendo com que a criança ou o aluno de voz aprenda a ouvir o que é que ele precisa ouvir. Entendeu? Então, esse é o detalhe. Ok. Pessoal que tiver perguntas, por favor, mande as perguntas no chat ou escreva tem uma pergunta, que aí eu libero conforme a ordem aqui. A primeira adolescente, a Maria Eduarda, quer te fazer uma pergunta. Bom, primeiramente, boa noite. Boa Eu noite, me Maria Eduarda. chamo Maria Eduarda. Boa noite. Prazer. Eu estou no coro do Espaço Feliz fazem 5 anos e meio, quase 6. Oh, que beleza. E eu assisti o seu vídeo, onde você regeu 400 vozes no quarto centenário do aniversário de Itu. Tá certo. Aquilo foi E eu organizado pela gostaria de Lívia saber. Valente, que está aqui também. Sim, eu Diga. vi ela no vídeo também. Então, É. trabalhar com 400 vozes. Para o senhor, qual foi o maior desafio? O maior desafio é que deixa eu voltar um pouquinho no tempo, porque a gente não estipulou, não lembro, Lídia, se nós estipulamos uma idade mínima ou não, mas Sim, era a tinha partir crianças de 8.
De 8 anos, né? A partir de 8. É. De 8 a 15. É. Normalmente, a criança de 8 anos, ela tem uma diferença mental, vocal, comportamental, psicológica, enorme da de 9 anos. Então, eu nunca tinha trabalhado com crianças de 8 anos. O comportamento da criança de 8 anos é como se fosse café e leite, entendeu? A diferença de comportamento, de atitude, de disciplina. Então, foi muito. Eu tive receio quando a gente começou a trabalhar, mas depois essas crianças elas pertenciam a coros cujos os regentes faziam um trabalho muito bom no sentido de despertar o interesse delas. Para começar, elas se entusiasmaram pelo repertório. Foi um negócio fantástico, porque e o repertório foi um repertório bem Jesus Alegria dos Homens. Se não me engano, teve Laudate Domini de Mozart, teve músicas muito eruditas, e elas beberam aquilo e elas ficavam fascinadas pelo aquilo que elas estavam realizando. Então ficou fácil depois, porque despertou o próprio interesse delas em fazer bem. Então elas queriam fazer bem. E o resultado foi realmente dos mais gratificantes, foi uma das coisas mais que eu fiz com o maior prazer e que eu mais gostei de fazer foi esse trabalho, com essas 400 vozes de Itu. E eu aproveito para agradecer a Lídia de novo aqui, outra vez. A gente é que agradece, foi uma experiência incrível. Foram 400 crianças cantando nos 400 anos de comemoração da cidade, né? Por isso, 400 vozes. Eu não sei se eu respondi a voz, viu, a sua pergunta. Responder sim. Senhor Elias, aproveitando que já está na minha vez, eu vou fazer outra pergunta. Na sua opinião, devido à sua experiência, trabalhar com crianças é de alguma maneira mais gratificante? Olha, é gratificante porque você está plantando você está construindo e construindo na base. Isso é que eu acho mais importante ainda, porque o que você ensina para a criança, ela vai levar isso para o resto da vida dela. Como eu falei agora, esses meninos cantores que eu fiz, os meninos cantores de São Paulo, muitos deles são líderes, tem alguns que são regentes hoje, outros são pianistas, outros tocam guitarra, lideram músicas nas igrejas deles. Quer dizer, foi realmente sempre gratificante você estar formando e criando interesse numa música bem feita, numa música bem realizada, né? É isso. Isaac Lino. Boa noite. Boa noite. Estou no Coro Espaço Feliz há quase 3 anos. E minha pergunta é: qual é a maior diferença que você vê entre os coros de antigamente e os de hoje em dia? Olha, quando você se refere aos coros de antigamente, eu não sei realmente, porque a música coral ela remonta à Idade Média quase, entendeu? Então, a diferença pode ser considerada a maior ou a menor atenção que você dá à questão da educação vocal, da educação musical, entendeu? Dos coros. Existe a tradição dos coros ingleses que é notória no mundo todo mundo sabe, e o valor
e a escola inglesa de canto coral é realmente sui generis, é uma coisa realmente outstanding, é uma coisa que fantástica realmente. E você vê grandes coros no mundo todo, cada um com a sua característica própria, mas que são coros extraordinários. Mesmo no Brasil, a gente encontra coros populares, coros que não visam uma excelência vocal, entendeu? Mas que vendem musicalidade, entendeu? As pessoas têm entendeu? Um desenvolvimento musical tão grande que supera a falta de técnica vocal, porque há coros populares que realmente são lindos dentro daquilo que eles fazem, musicalmente muito bem feito e com a qualidade para aquilo que eles fazem muito bem, muito boa mesmo. Então, hoje em dia, a música coral, porque a música coral se desenvolveu muito nas igrejas. E, infelizmente, as igrejas têm abandonado isso e tem surgido muito a música coral no ambiente da sociedade. Por exemplo, em coros, organizações que formam coros mistos, outros que formam coros masculinos, que formam coros femininos, que formam coros de empresas, especialmente coros de empresas. Tem realmente surgido demais muitos coros em empresas, porque eles têm descoberto que a música coral traz benefícios extra musicais e tem sido muito interessante, e muitos coros de empresas muito bons fazendo trabalhos lindos e gratificantes, né? Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é por aí. Respondeu sim. Muito obrigado. Ok. Maestro, aproveitando a deixa do canto coral nas igrejas, a Mônica Mello pergunta: será que a prática do canto coral nas igrejas não teria mais vulto e interesse se os regentes tivessem maior preocupação com a técnica e a saúde vocal do coralista? Eu não tenho a menor dúvida disso aí. O duro é que você encontra muito poucos regentes que dominam perfeitamente a questão vocal e para poder orientar esses coros. Talvez seja meio pesado dizer isso, mas muitos regentes até prestam um desserviço à música coral, porque ele não está preparado e termina fazendo uma música coral de qualidade tão comprometedora que o povo começa a dizer que não quer saber de música coral, que não quer. O que acontece nas igrejas tem sido isso, realmente. Pessoas que querem fazer algum coro, mas não se prepararam para fazer, e começam a fazer e terminam dispersando as pessoas porque ninguém aguenta ouvir. Então, esse é um detalhe. Eu acho que se nós tivéssemos pessoas que pudessem preparar pessoas para fazer coros nas igrejas, o resultado seria muito bom, seria outro. Mas o que se vê é que os coros realmente são tão sofríveis que terminam despertando pouco interesse das pessoas em participar, né? A Ingrid pergunta: qual foi o maior desafio encontrado nesses anos em trabalhar com coro infantil? Aqui no Brasil, eu tive algumas experiências com coros infantis. Eu trabalhei com o projeto do Baccarelli, que foi
depois que eu fiz os Meninos Cantores de São Paulo, um outro coro que eu trabalhei foi com o Bacarelli, mas já não eram meninos, aí era misto, entendeu? E quando você faz misto, normalmente o menino não se interessa muito. Você fica com um grupo, um volume de vozes meninas, de meninas muito grande com relação ao dos meninos, né? E são poucos. Mas o coro do Bacarelli, quando eu comecei, ele era dirigido pela Thelma Chan. E a Thelma Chan fazia um trabalho muito, como é que eu diria, recreativo, mais do que eu diria, de ensino musical ou de desenvolvimento vocal e coral, entendeu? Porque ela era muito do entretenimento. Então, as crianças dançavam, pulavam, e eles gostavam de fazer isso, e foi. Quando eu cheguei lá, eu vim com a formação de dar técnica vocal, e o trabalho tomou outro rumo, entendeu? Tomou outro rumo. Eu fiz com o Texas Boys, aliás, com o Coral Bacarelli, um repertório bem avançado de música. Fizemos obras de Mozart, fizemos obras de Schubert, fizemos obras com orquestra e coro, entendeu? Tendo homens com tenores e baixos, e as crianças fazendo sopranos e contraltos. E foi um trabalho interessante, um trabalho bom, que deu um bom resultado do ponto de vista artístico, entendeu? Houve uma evolução artística muito grande daquelas crianças. Até hoje, eles estão... É uma das poucas organizações corais bem sérias que temos aqui no Brasil. Depois eu fui para Taboão da Serra. Taboão da Serra, fui trabalhar com as escolas, coros de escolas. Lá foi mais desafiador, porque as crianças, a gente fazia... depois do expediente da aula, depois do expediente escolar, a gente fazia os coros. E a gente fez também do mesmo jeito, que é interessante, que a gente, talvez alguém dissesse assim, que como é que uma criança de escola de 9 anos, 12 anos, vai se interessar por Bach, Handel, Beethoven, entendeu? E foi interessante ver que é o trabalho que mais eles gostavam, era de cantar. Não era de cantar música brasileira ou música popular, era de cantar música séria, de Beethoven, de Mozart. Então, isso também, para mim, foi muito gratificante e muito surpreendente. E nós chegou a fazer uma gravação. Existe uma gravação, que eu não tenho mais essa gravação, mas muito bem feita, muito boa, qualidade vocal muito boa, para um grupo de crianças de escola e que só podiam dar 2 vezes por semana na escola. Uma das coisas que você consegue realizar um trabalho de maior qualidade é o tempo que você gasta na preparação. O Texas Boys Choir ensaiava 2 horas por dia, todos os dias, com exceção de sábado e domingo. Então, reunia-se, as crianças eram coletadas de ônibus em 4 cantos da cidade, e as crianças iam e eles vinham para ficar de 4 às 6 no trabalho do Texas Boys Choir, e depois de 6 voltavam para suas casas. E você sabe que nos Estados Unidos o ensino das escolas é integral, vai de 7 até as 3h30, por aí. Então, 4 horas a gente começava no Texas Boys Choir. Então, para você fazer um trabalho de excelência, está todo mundo aí?
Alô? Sim, sim, sim. Ok. Para você realizar um trabalho de excelência, você precisa de tempo também. Precisa porque você se organiza e é esse trabalho paulatino, repetitivo, que vai criando, solidificando a questão da mental, a questão disciplinar, a questão vocal, uma série de coisas, benefícios que traz, entendeu? Agora, também uma coisa, se você não tiver uma programação adequada, com pouco tempo essas crianças podem se saturar e perder o interesse no trabalho. E se a criança perder o interesse, meu filho, pode dar tchau, que você não consegue mais realizar nada com ela. Maria Eduarda tem a última pergunta? Olá, voltei. Voltou? Então, voltei. Que bom. Eu gostaria de saber a sua opinião, de novo, sobre qual é o maior desafio ao trabalhar com meninos no processo de mudança vocal. Boa pergunta. Muito boa pergunta. Você sabe que os meninos cantores de Viena, os meninos cantores do Texas e os meninos cantores no mundo inteiro, quando a criança mudava de voz, o menino mudava de voz, entrava na transição vocal, que eles chamam de cambiata, eles saíam do coro. E era um choque. Meu filho, por exemplo, sofreu muito com isso. Entendeu? E hoje em dia, há desenvolvimentos técnicos e o próprio Henry Leck tem estudos e tem exercícios e técnicas que abordam isso, que você não precisa mais perder o menino. O menino pode continuar cantando o tempo todo até ele virar voz adulta. E quando eu fiz a escola britânica aqui em São Paulo, uma das coisas que eu estava fazendo era exatamente isso. Eu fiz um plano de 5 anos com o diretor da escola. Lá a gente se reunia 4 vezes por semana. E o ideal e o plano que nós estabelecemos é que nós não iríamos perder os meninos. À medida que eles fossem mudando de voz, eles iam passando a cantar tenores e baixos. Aí nós íamos transformá-los num coro misto, de todos homens, todos vozes masculinas, mas misto, com sopranos e contraltos, tenores e baixos, ou primeiros e segundos sopranos, altos e tenores e baixos. Então, eu acho que hoje em dia não precisa mais, com a aplicação técnica, se o regente tiver habilidade de ensinar, não precisa mais você perder criança porque mudou de voz. Alô? Sim, estamos aqui. Tá bom. É que entrou outra imagem aqui, ficou parada. O maestro, o Altamiro Diga. está perguntando: Elias, que palavra você traria para quem está começando a estudar regência? E onde ele estiver, organiza 3, 4 pessoas e começa a fazer música. A regência é você se dispor a fazer. Por exemplo, comecei com meus irmãos. Eu acho que eu tinha 9, 10 anos. E eu acho que todo aluno de regência ele tem que ter um grupo para ele dirigir. Se ele não tiver um grupo, é muito difícil para ele dominar e assimilar aquilo que lhe está sendo ensinado. Entendeu? Então, eu acho que pega 4 pessoas e começa a reger 4 pessoas. Eu acho que esse é o que eu diria e aconselharia para um aluno que está começando. O Vitor está te perguntando: Maestro Elias, como o senhor trabalha a questão da percepção auditiva dos cantores
aliada à leitura de partituras para iniciantes? O método Kodai tem ferramentas muito interessantes. Uma delas é aquele que ele chama de monossolfa. O monossolfa é uma ferramenta extraordinária para você trabalhar com afinação, ensinar afinação, ensinar as pessoas a ouvirem e a harmonizarem sons, entendeu? Combinar sons. Então, o monossolfa, eu acho que é a solução e é a resposta para um trabalho desse. Aliás, uma das coisas que eu aconselho também a quem está começando, especialmente quem está começando com um coro, e se for coro infantil, não ensinar mais de uma voz, ensinar sempre uníssono, cantar sempre uníssono, até que você tenha até a criança desenvolva um conceito, uma habilidade de ouvir grande. Aí você começa, com o Kodai, a harmonizar sons, entendeu? Harmonizar o dó com o mi com o sol, fazer tríades. Com o Texas Voice Choir, com os sinais que eu fazia, eles cantavam música em acordes, primeira, segunda, terceira inversões. Eles mesmos faziam as inversões, entendeu? E isso em conjunto. E depois você punha nota pivô para fazer uma mudança de tonalidade. Tudo isso feito com monossolfa. Então, o monossolfa é uma ferramenta demais importante para você desenvolver a afinação e ensinar a afinação, ensinar. Entendeu? O Altamiro tinha comentado, não tinha visto. Roberto Minchuk foi menino cantor do Elias, se não me engano. Não, o Minchuk eu acho que não. Foi o filho do Eliezer de Carvalho. Ah, ok. O nome dele era Serguei Carvalho. Ok. O Luiz Encarnação pergunta, Maestro Elias, a música vocal tem um enorme repertório e uma tradição de séculos. Do ponto de vista do regente, como tem chegado até você as músicas dos novos compositores? Existe interesse em executar peças corais inéditas? A música tem... Eu acho que os novos compositores têm dado uma contribuição e enriquecido demais a música coral. Nós temos mesmo aqui no Brasil, alguns compositores que têm realizado trabalhos lindos com música contemporânea, com música mais atual, né? Alguns fazem no estilo antigo, vamos dizer assim, e outros criam realmente uma linguagem mais moderna, uma linguagem mais atual, né? Eu acho que tem muita gente fazendo coisas muito boas e eu tenho ouvido também mesmo gravações de coisas lindas feitas por músicos contemporâneos brasileiros, trabalhos excelentes. Por um acaso eu passei alguma pergunta de alguém aqui, por favor, pode reenviar, ou se alguém tiver alguma outra pergunta, pode falar. Maestro Elias, Diga. conta um pouco para a gente sobre o Vozes da Arce. Foram 5 Vozes da anos, Arte, né? Quanto tempo eu fiquei? 5 anos. Eu fiquei 5 anos com eles? Sim. É mesmo? Puxa vida. Passou tão rápido, Lídia.
Vozes da Arte foi um trabalho lindo que foi criado por você mesmo, não foi, Lília? Foi você que criou Vozes Sim, da Arte, né? sim. Olha, foi um trabalho tão bonito que a Lília mandou lá para o Henry Leck uma gravação e nós fomos convidados para fazer parte do concerto em Nova York, não foi isso, Lília? No Carnegie É, Hall, Carnegie 2001. Hall, em 2001, né? Pois é, então, esse foi um trabalho que era feito por crianças de escolas, quase que do sudoeste, é, centro-sul do Brasil, né? É, eram crianças que vinham de vários lugares, não sei. Eram coralistas dos associados da ARCE, né? Da Associação de Ah, Regentes é, Corais. Então, cada regente selecionava até 10 alunos, os seus melhores alunos, e juntávamos esses alunos todos num grande coral, que é o que os americanos chamam de coro de honra, né, maestro? exato. Eles É, fazem muito isso, né? você que dirigiu e que organizou, você pode falar melhor sobre ele do que eu. Eu gostei demais para mim foi uma honra muito grande, um privilégio e um aprendizado, entendeu? Aliás, nós cantamos em vários lugares, inclusive fora de São Paulo, né? Nós viajamos aqui para Sim, Minas, aqui, é, e interior, sim. um E trabalho para todos lindo. nós, Acabou? Acabou? sim, faz muito tempo já, sim. Que pena. A nossa estreia foi junto com o coral, o ICC, né, o Indianapolis Children's Choir, quando veio para o Brasil em Quando veio para o Brasil. 99, foi a E, nossa né, estreia, foi o primeiro concerto do e Voz nós da demos Arte. um concerto e não ficamos nada a dever para eles, né? Nada, nada, foi ótimo, foi ótimo. É. E foi, maestro, foi um grande aprendizado para todos nós, regentes, né? Acompanharmos os ensaios, ver como era seu trabalho, os vocalizes todos, o repertório, que era um repertório de um nível mais diferenciado, que a gente não estava habituado, né? Eu acho que foi uma época de grande aprendizado para todos que estávamos envolvidos, sabe? Foi muito importante para todos. Para mim foi gratificante, foi uma das coisas, pontos altos da minha vida. Tá bom? Bacana. Maestro, o Alan pergunta: o senhor já teve experiência com coros adultos, em média 55 anos, que nunca cantaram em coro? Olha, não, realmente não. É, eu tive alguns coros, eu tive coros, pessoas com mais idade do que isso, de igrejas. Em igrejas é, onde pessoas, tinha gente, inclusive, que não afinava, entendeu? E eu tenho algum histórico de pessoas que eu consegui trabalhar e pessoas que se desenvolveram tanto que se transformaram em líderes de vozes. Pessoa totalmente desafinada que a voz foi superando, foi educando, foi aprendendo a se ouvir, aprendendo a combinar os sons e terminaram com líderes de vozes. Mas um coro assim específico dessa idade eu nunca tive oportunidade de reger, não. O Pedro está colocando aqui, eu penso que é com relação ao monossolfa, se para trabalhar com adultos iniciantes, pode-se usar o que o senhor disse com as crianças? Olha, normalmente esse trabalho do Monosoft é feito com crianças no mundo todo, mas eu acho que ele é muito efetivo também com adultos, entendeu? Ele pode ajudar demais um regente, até no aspecto de desenvolver uma habilidade de leitura musical sem saber música, entendeu? Um desenvolvimento prático de leitura, de você ver as bolinhas subindo e as bolinhas descendo e saber que na mão acontece isso e qual é o som da mão com relação àquilo, entendeu? E estabelece essa relação e termina sendo mais fácil para ele aprender uma nova música, sabe? Então, eu acho que é uma ferramenta extraordinária o Monossolfa.
Eu não sei, o Altamiro mandou aquela pergunta, mas se o Altamiro quiser falar, por favor, fique à vontade. E Altamiro, você tem uma bagagem muito grande. O Altamiro pode falar à vontade, Altamiro. Eu quero ouvir você. Não, hoje eu estou aqui para ouvir. Quando o mestre fala, o que eu poderia falar é o seguinte: eu tive a oportunidade de ser aluno do Elias, não só de regência, como de canto. Isso eu não vou dizer aqui há quantos anos, senão vai ficar ruim para nós dois. Mas na minha carreira, isso foi marcante, definitivo. Tive a oportunidade de estudar fora, e nunca tive, assim, tudo que eu aprendi com Elias, sempre coloquei em prática com resultado, tá? E nunca fora do Brasil aprendi algo que fosse assim, nossa, que coisa, que novidade, porque basicamente são releituras do que o Elias propõe. Basicamente, o trabalho do Elias, como ele falou, é focado na vogal. Eu me apaixonei por vogais, aprendi a trabalhar vogais, o Luiz Gustavo já cantou comigo, sabe bem isso. É o foco do meu trabalho, a sonoridade dos meus coros, graças a Deus, é bem reconhecida, a gente já ganhou prêmio lá fora, e eu já tive essa oportunidade de ir para concurso internacional e ter jurado europeu, falando que ficou espantado, porque ele esperava de um coro latino uma outra sonoridade, e ele ouviu dos nossos coros algo que chamou atenção. E eu cheguei a falar, porque lá atrás eu tive um professor que me ensinou a trabalhar. Então, o Elias é uma pessoa a ser ouvida, a ensinar muito ainda, e deixo aqui o meu testemunho de que o trabalho dele, a metodologia de trabalho dele tem um resultado enorme, né? Tanto como eu falei, tanto na regência como no canto. Eu conheço muitos cantores solistas que foram alunos dele, que ele usa o mesmo caminho, a mesma abordagem, é um resultado fantástico. E a descoberta do Kodály. Também, para mim, eu fui aprender a trabalhar com ele. Além de aluno, eu também fui cantor de coro dele. Então, eu também tive no outro lado, de sentar, ser ensaiado, ser trabalhado. Então, agradeço, Luiz Gustavo, pela oportunidade de dar ao Elias esse espaço, e a todos que estão aí presentes. Tudo que ele falou, olha, assina embaixo, continuo aprendendo com ele todos os dias. Ô, Altamiro, você me traz tanta alegria, entendeu? E eu me sinto, como é que eu diria? O americano diz overwhelmed com as suas palavras, entendeu? É realmente gratificante ouvir isso de você, especialmente, porque eu tenho você em alto padrão, alto nível, e sempre admirei você, sempre. Você foi um aluno especial para mim, entendeu? Muito especial. Então, e eu sabia do futuro que lhe esperava, e realmente está acontecendo. Eu tenho acompanhado a sua vida, e parabéns, e Deus te abençoe e te dê muitas oportunidades ainda. E como esse trabalho multiplicador prospera, né? Eu sempre digo que o Conservatório de Tatuí está muito bem servido nas mãos do Altamiro no curso de regência. Não só a regência coral, né, Altamiro? Agora é regência coral, orquestral, banda, agora fez-se um curso completo abrangendo um pouco de tudo, né? Muito importante. Mais alguém tem alguma pergunta? Não sei se passou aqui. Maestro, teve uma colocação que já passou um pouquinho, voltando na questão das igrejas, voltando a Mônica que fez o comentário, a questão do preparo vocal, né? Os regentes não têm a responsabilidade com o cuidado vocal, né? Com a saúde vocal. Talvez por falta de preparo, mas aí você expõe também as pessoas até riscos de saúde, né? Exatamente. Aliás, você falou um negócio que me lembrou uma coisa muito importante. Existe uma palavra que
todo mundo diz ninguém, como diria, ninguém sabe realmente qual é o conceito dessa palavra, aquecimento. Normalmente, você vê os coros que se encontram e se você não faz um aquecimento, a pessoa começa a censurar, diz, você não aqueceu, não sei o quê. Para começar o aquecimento, se você vai ensaiar um coro e à tarde, mesmo que você já levantou, já falou um monte de coisas, você já aqueceu. Você não, essa palavra aquecimento está mal aplicada. Não se faz nada com coro que não tenha um objetivo. Não se faz nenhum exercício com coro que não tenha um objetivo. O que eu vejo, que noto que as pessoas fazem essa coisa, entre aspas, aquecimento, e dão vocalizações que não sabe para que serve, não sabe qual é onde é que vai, o que é que vai ocasionar aquilo, simplesmente por fazer. E eu sou terrivelmente contra isso. Eu acho que tudo que você faz, qualquer ensino que você faz com a voz, você tem um objetivo certo. Então, você vai trabalhar as vogais, a sonorização das vogais. Então, você faz exercício aplicado àquilo, a vogal A, a vogal O, a vogal I, a vogal U, entendeu? As vogais mistas, entendeu? Então, todo o trabalho tem que ser feito objetivando isso. Agora, se as pessoas começam a puxar a voz do indivíduo em uma determinada vogal, e esse indivíduo não sabe qual é a transformação que essa vogal tem naquela frequência, ele está estragando a voz da pessoa. Entendeu? Então, isso é muito, muito importante você tomar cuidado, e é melhor que você não faça do que fazer sem saber. Entendeu? Então, isso é de uma importância muito grande. Isso é fundamental. O grande risco dos livros de técnica vocal para coros, obviamente não estou me referindo ao conteúdo, né? Mas é a pessoa que não tem o mínimo de preparo para ler aquilo e saber aplicar, né? Simplesmente aplica, aqui tem um exercício bom, eu vou colocar. Mas não tem um intuito, né? Não tem uma autonomia no direcionamento. E enquanto a pessoa está vocalizando, ele não sabe orientar. Qual é a posição da boca, entendeu? Qual é a abertura suficiente para aquela vogal, para aquela frequência que ele está chegando. Então, todas essas coisas são importantes. E quando você está lidando com as crianças, então isso é mais importante ainda, porque a criança se prejudica com isso. Entendeu? Se você não der a orientação certa, você prejudica a voz dela. Ainda mais agora numa sociedade onde se trabalha uma voz adulta na criança, né? A adultização com esses modelos de mídia, tudo, né? O senhor falou um pouco disso, até a gente mostrou aquele vídeo que o senhor mandou pra gente do Laudate Dominum, né? Laudate Dominum, né? Para mostrar a criança cantando com voz de criança, né? Aliás, tá cheio de exemplos. Tem vozes lindas, vozes solistas de meninos nesse mundo afora. Está impressionante como o YouTube tem, você começar a procurar, você vai ver coisas lindas, lindas, lindas. E muito boas, inclusive, para servir de exemplo, sabe? Servir de modelo para o seu coro, para a sua organização. Modelos de mais de bons, muito bons mesmo, entendeu? Mas alguém tem alguma pergunta, pessoal? Podem aproveitar do espaço. Eu vou deixar uma sugestão aqui para a Lília.
Lília, depois aí do livro do Leque, que tal fazer um livro sobre a técnica e o trabalho do Elias? Fica a sugestão para você, para sua editora aí, acho que vai ser um best-seller também, viu? Ele tem muito a colaborar. E se precisar de ajuda também estamos aí, mas Altamiro, fica a você sabe que sugestão. a propósito disso, eu estava escrevendo um livro para regentes corais infantis. E a Lília chegou a ver, eu acho que eu cheguei a mostrar isso para ela, não sei, o Bacarelli tinha feito um prefácio, ela também fez. E eu perdi todo o material, perdi tudo. Como Uma assim? mudança, perdi tudo, Lília. E eu não tive mais coragem de mexer, sabe? Não tive, até porque eu agora moro num apartamento de 50 metros quadrados. Então, eu não tenho mais livro, não tenho mais partitura, não tenho mais nada aqui comigo. E muita coisa eu doei para uma igreja, para 2 igrejas, e os regentes não sabem o que fazer com aquilo, está tudo lá perdido, entendeu? Muito de partitura, muito de coisas, até coisas Eu de quero. Mas, Elias, vamos fazer Um esse deles eu livro. conheço, inclusive, eu vou ligar para ele hoje, porque se ele não quiser, eu quero. Vamos fazer esse livro, Maestro Elias. Vai, pela editora Procoral. Bora lá fazer, vamos? Pois é, mas olha, Lília, olha, as pesquisas todas que eu fiz, está tudo perdido, entendeu? Mas acho que é só Eu, sentar e escrever, que está tudo aqui, e ó. mas acontece que eu estava ativo, e quando você está ativo, você lembra mais as coisas. Mas, e agora eu teria dificuldade de começar tudo de novo, sabe? Teria dificuldade. Nossa, que pena. Que E eu pena. acho que não tem nada escrito sobre os assuntos que eu abordei, não existe nada escrito. Vamos pensar numa parte, não sei, talvez um tema mais específico, técnica vocal para crianças, alguma coisa mais enxuta, né? Não um livro completo, mas escolhendo um tema, sabe? Fica mais fácil, né, o caminho. Que tal? O problema não sei, Lília. Eu Pensa, ajudo você a convencer ele, Lília. Conta pensa comigo, com eu vou carinho. ajudar. Tá. Pensa com carinho, vamos conversar melhor sobre isso. Tá Os bom. regentes precisam, Maestro Elias, que seja compartilhado toda a sua experiência maravilhosa e sua forma de trabalho. É muito útil para todo mundo, para todos nós, para quem está chegando, sabe? Importante. Vamos ver se eu consigo me animar. Lília, eu fiz 80 anos. Ah, não parece. Fiz 80 anos. Não parece. Agora, dia 7 passado. Então, estou Parabéns. meio... Tá meio nada, tá meio jovem. Pode falar 60 que é tranquilo. 60, fiz 60. Eu que sei. Pergunta aqui para o senhor falando: onde podemos buscar instrução sobre o método Kodai? Há tratados ou material em vídeo? Olha, existem muitos livros sobre o método Kodai, inclusive o próprio Henry Leck publicou um. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Espera um pouquinho. Espera só um pouquinho. Mas, Elias, tem um capítulo todo sobre o Kodai no livro do Leck, nesse que a gente está lançando. Que ele explica justamente a aplicação do Kodai no canto coral, na leitura no ensino da leitura de partitura no canto coral, né? Agora acho que ele vai. Tá ouvindo, maestro? Olha, estou ouvindo. É porque o senhor tinha tirado o fone, né? Ok. Eu tinha tirado o fone. Olha, eu não sei se dá para vocês verem. Sim. Dá? Esse é o livro que está sendo lançado Conhece em português, não é? Lília?
Sim, não, esse é outro material. Esse é Ah, sobre uma técnica diferente que usa Inclusive, tem o muito o CD. movimento, vem com CD, é um trabalho bem Exato. Não, mas específico. ele dá técnicas de vocais interessantes e com os comentários e umas explicações também pertinentes. Eu acho que esse livro, traduzido, também iria ser uma coisa muito interessante para os regentes brasileiros. Boa ideia. Inclusive, inclusive, ele aborda muito bem esse aspecto do uso da voz em transição, do cambiata. Então, o coro é um coro japonês misto que canta a quatro vozes. Vozes como se fosse treble voice e clef voice. E homens, entendeu? São todos homens, mas cantando soprano e contralto, tenor e baixo. Não é Sim. como aquele coro, o arranjo para coro masculino normal, entendeu? Esse é diferente. Arranjo para coro misto, que eles cantam como coro misto, como se fosse coro misto. Mas são todos homens. E são todos jovens. Esse valeria a pena você traduzir, se você quiser. Ó, talvez isso eu possa fazer, eu traduzir isso aqui para você. Não é um livro muito grande. Ótimo, vamos fazer, sim. Eu Ótimo. traduzo isso para você. Preciso permissão lá para o Henry Leck para traduzir. Tem que ser com ele. Tem que comprar Então, os direitos autorais, Maestro Elias. É um longo caminho. Que a gente agora está conseguindo abrir essa porta, né? Porque foi a primeira. Fazia 5 anos já que a gente estava tentando comprar os direitos desse livro, né? E a gente conseguiu ano passado e agora acho que abriu uma porta. Eu traduzo para você, tá bom? Ótimo, ótimo. Excelente. Então é isso aí, minha gente. Maestro, eu quero te agradecer muito pela oportunidade. Caso alguém tenha mais alguma pergunta, a gente está nos momentos finais. Quero convidar a todos. Nós estamos organizando o primeiro Congresso Internacional de Música Coral Infanto-Juvenil, que vai acontecer nos dias 15 a 17 de outubro. Vai ser um congresso virtual via YouTube e creio que semana que vem, no máximo início da outra semana, a gente já divulga toda a programação e os convidados. Nós estamos numa comissão de 4 pessoas. Eu, a Maria José Chevitarese, Paulo Paraguaçu e a Ana Lúcia Gaborim. Então, fica o convite para todos, a inscrição vai ser gratuita e logo mais a gente divulga as informações. Maestro, muito obrigado pela sua... Foi um prazer tempo. muito grande. E muito prazer, especialmente rever meus amigos, foi muito bom, viu? E estou às ordens, se precisar, é só me avisar, tá bom? Com certeza, Beijo, vamos maestro. incomodá-lo. Muito obrigado, pessoal. Boa noite a todos.